E aí, galera da Central, beleza? Bill na área. Pegue sua vassoura ou limpe aquela louça que está encarando você faz uns 10 anos, porque o relato de hoje é daqueles que faz a gente questionar a boa-fé alheia e a lerdeza da justiça. Nosso camarada Vinícius, gerente de marketing da efervescente Savassi, em BH, caiu numa armadilha com nome, sobrenome e um teste de DNA no meio. Uma noite de flerte despretensioso se transformou num pesadelo judicial, com direito à pensão para filho que não era dele e uma luta insana para provar a própria inocência e limpar o nome na praça. Pega aquela cerveja trincando, meu parceiro. Ajeita a postura na cadeira, porque essa história de golpe da barriga, reviravoltas e um churrasco da verdade vai te deixar de cabelo em pé e com vontade de comentar muito, só no nosso Brasil mesmo para ter um enredo desses. E aí, Central? Beleza ou nem tanto? Aqui é o Vinícius, direto de BH. Como falei, 31 anos. Trampo como gerente de marketing numa agência aqui na Savassi, bairro boêmio, cheio de barzinho, gente bonita e, como descobri da pior forma, armadilhas em forma de sorriso fácil. Minha vida sempre foi corrida, mas equilibrada. Ralação no trabalho durante a semana, futebol com os amigos no sábado, aquele churrasquinho sagrado no domingo e, claro, uns rolês pela Savassi para espairecer e, quem sabe, conhecer alguém legal. Mas depois do que me aconteceu, a palavra legal ganhou um asterisco bem grande. Para entenderem o tamanho da encrenca, preciso voltar um pouco. Cresci em Santa Efigênia, bairro tradicional de BH, classe média trabalhadora. Casa simples, mas com aquele cheirinho de bolo e pão de queijo que só Dona Rosa, minha mãe, sabe fazer. Meu pai, seu Antônio, contador, homem sério, metódico, sempre me deu a letra. Vinícius, na vida, a gente tem que ter palavra e responsabilidade. Fez besteira? Assume as consequências. Homem que é homem não foge da raia. E eu sempre tentei seguir esse lema, mesmo que às vezes desse umas escorregadas. Na escola e na faculdade, fiz publicidade na UFMG, eu era o cara da turma, comunicativo, bom de papo, jogava uma bola razoável, mas nunca fui o pegador da galera. Tive um namoro sério. Durou uns 2 anos, mas acabou com uma traição daquelas de novela, que me deixou bem cabreiro com relacionamentos. Depois disso, adotei a filosofia do curtir sem apegar. Mudei para Savassi, vida de solteiro, foco na carreira, uns flertes aqui e ali, mas nada de me envolver demais. Aprendi, ou achava que tinha aprendido, que nesse jogo da conquista, todo cuidado é pouco. Mal sabia eu o que estava por vir. A noite que mudou tudo foi uma sexta-feira comum, cerca de 1 ano atrás. Fui com meu brother Gustavo, parceiro de trabalho, e de copo, tomar umas no Amarelinho, aquele bar clássico da Savassi, sempre lotado, com garçom apressado e cerveja estupidamente gelada. Estávamos lá, na resenha, falando de futebol e trabalho, quando uma amiga nossa chegou com uma conhecida dela, a Fernanda. Fernanda era bonita, chamava atenção. Morena, cabelo cacheado volumoso, sorriso largo, corpo bem cuidado. Tinha uns 28, 29 anos. Se apresentou, disse que era vendedora numa loja de shopping e logo de cara mencionou que era mãe solteira de um menino pequeno, o Gabriel, de uns 4 anos. Falou do filho com carinho, mostrou uma foto no celular, aquela coisa de mãe orgulhosa. Achei legal a sinceridade dela. Mas a conversa sobre maternidade durou pouco. Rapidinho, o papo virou flerte. Ela elogiou minha camisa. Nossa, essa cor combina com você. Ria alto das minhas piadas. Nem todas eram tão boas assim. Jogava o cabelo de lado. Aquele jogo de sedução que a gente conhece. Confesso que rolou uma química. A cerveja ajudando, a música ambiente, a vibe da Savassi na sexta à noite. Trocamos o WhatsApp ali na mesa mesmo. Depois de mais umas rodadas de Brahma, nessa hora a gente já tinha perdido a conta, a amiga dela e o Gustavo deram aquela desculpa para ir ao banheiro estratégica. E ficamos sozinhos. Fernanda chegou mais perto e mandou na lata. E aí, Vini, a noite tá só começando. Que tal a gente continuar essa conversa em outro lugar? Meu AP aqui na Pampulha não tá longe. Meu alerta interno de cilada Bino deu uma piscadela, mas a combinação de álcool, carência e a beleza dela falou mais alto. Bora, respondi. Pegamos um Uber e fomos pro AP dela, um lugar ajeitadinho lá perto da Lagoa da Pampulha. A noite foi legal, divertida, intensa. Usamos camisinha. Lembro disso claramente, sempre fui noiado com isso. Não sou de dar mole com essas coisas, a gente sabe como o mundo é. A noite transcorreu como tantas outras noites de um solteiro na Savassi, com a diferença de que, desta vez, havia uma criança dormindo no quarto ao lado. Na manhã seguinte, a ficha caiu. Acordei com a luz do sol na cara, a cabeça latejando,
de leve e vi o quarto do lado, todo decorado com tema de super-herói, brinquedos espalhados pelo chão. O quarto do Gabriel. A realidade bateu forte. Mãe solteira, filho pequeno. Aquilo não era para mim naquele momento. Não que eu tivesse preconceito, longe disso, mas eu simplesmente não estava na vibe de me envolver com alguém que já tinha uma família formada, responsabilidades que eu não estava pronto para assumir, nem de raspão. Enquanto ela preparava um café, fui direto. Fernanda foi massa ontem, de verdade. Mas só para deixar claro, isso aqui foi só uma noite, né? Não tô procurando nada sério agora. Ela riu, meio sem graça, mas concordou. Claro, Vini. Relaxa. Eu também não. Foi só para se divertir mesmo. Tomei o café rápido, agradeci. À noite, chamei outro Uber e vazei. Mais tarde, mandei uma mensagem protocolar no WhatsApp. E aí, Fernanda? Valeu pela noite de ontem, foi legal. Se cuida. Ela respondeu com um: valeu você, Vini. Se cuida também. E foi isso. Silêncio. Total depois disso. Achei que o capítulo estava encerrado, vida que segue. Doce ilusão. Os meses passaram voando. Trabalho, academia, futebol, churrasco com o Gustavo, uns outros flertes que não deram em nada. Fernanda tinha sumido completamente do meu radar. Eu nem lembrava mais direito do rosto dela. Até que, numa segunda-feira cinzenta, no meio do expediente na agência, o porteiro interfona. Seu Vinícius, tem um oficial de justiça aqui na portaria com uma intimação para o senhor. Gelei. Oficial de justiça? Intimação? Que diabos eu tinha feito? Desci correndo, o coração na boca. Peguei o envelope, assinei o recebimento com a mão trêmula e subi de volta para o meu escritório para abrir. O que eu li ali fez meu mundo girar. Era uma ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. Réu: Vinícius. Meu nome? Completo. Autora: Fernanda. Nome completo dela, representando o menor Gabriel, nome completo do menino. No texto, ela alegava que tivemos um relacionamento. Oi? Que eu era o pai biológico do Gabriel e que, após o nascimento... Nascimento? O menino já tinha 4 anos quando a conheci. Eu tinha sumido, me recusando a dar qualquer auxílio. Ela pedia reconhecimento da paternidade e fixação de pensão alimentícia. Minhas mãos suavam frio. O papel tremia enquanto eu relia, incrédulo. Parecia uma piada de mau gosto, um engano surreal. Fiquei olhando para o papel, sem conseguir acreditar. Era um pesadelo. Liguei para ela no mesmo instante, o sangue fervendo. Fernanda, que porra é essa que chegou aqui para mim? Pai do Gabriel? Você tá louca? Do outro lado, a voz dela era fria, calculista. Oi, Vinícius. Não tô louca, não. Fiz as contas aqui direitinho. A data que a gente ficou bate certinho com a data provável da concepção do Gabriel. Ele é seu filho, sim. A tranquilidade dela era assustadora, como se estivesse falando do tempo. Impossível! Gritei no telefone, atraindo olhares curiosos dos colegas de trabalho. Isso é mentira sua! A gente ficou uma noite. Uma! E o menino já tinha 4 anos. Como eu posso ser o pai? Eu exijo um exame de DNA. Ela deu uma risadinha debochada, que me gelou a espinha. Pode exigir o que você quiser, Vinícius, mas enquanto o DNA não sai, o juiz vai mandar você pagar pensão do mesmo jeito. A lei protege a criança, querido, e o Gabriel precisa comer. E desligou na minha cara. Fiquei paralisado, o telefone na mão, o suor escorrendo pela testa. Contei pro Gustavo, que ficou boquiaberto. Mano do céu, essa mina é uma bandida. Certeza que tá te dando o golpe, mas... Você usou camisinha mesmo, né, Vini? Lembra direito? Usei, cara. Tenho certeza, respondi. Mas uma semente de dúvida maldita começou a brotar. E se a camisinha estourou e eu não vi? E se ela mentiu a idade do menino? A mente da gente prega peças nessas horas. E se por um azar cósmico, aquela única noite tivesse gerado uma consequência que eu não estava preparado para encarar? O medo começou a se misturar com a raiva. Liguei para minha mãe. Dona Rosa quase teve um troço. Chorou. Disse que era impossível, que me conhecia. Meu pai, seu Antônio, foi mais pragmático. Meu filho, primeiro, calma. Segundo, advogado. Terceiro, se esse filho for seu, você vai assumir como homem. Se não for, você vai lutar com unhas e dentes para provar essa mentira. Não deixe ninguém te passar para trás. Segui o conselho do meu pai. Procurei uma advogada indicada por um colega, doutora Mariana, especialista em direito de família, uma mulher firme, experiente. Contei toda a história para ela, sem omitir nada. A noite no amarelinho, o sexo casual, a falta de contato posterior, minha absoluta certeza, ou quase, de que não era o pai. Ela ouviu atentamente. Vinícius, pela sua narrativa, parece um caso clássico de tentativa de golpe. A história dela não bate.
a idade da criança, mas, infelizmente, no direito de família brasileiro, até que se prove o contrário com o DNA, o juiz pode, sim, fixar alimentos provisórios, a chamada pensão gravídica, ou, nesse caso, pensão presumida, baseado nos indícios que ela apresentar. E ela vai apresentar indícios, mesmo que forjados. Ela está contando com a demora do processo e com o seu dinheiro enquanto isso. Senti um nó na garganta. Eu estava numa sinuca, de bico, e a justiça, que deveria me proteger, parecia estar do lado dela. A doutora Mariana explicou que a prioridade da lei é sempre o bem-estar da criança, e que, na dúvida, muitos juízes tendem a garantir o sustento até que a paternidade seja confirmada ou negada. Era uma lógica que fazia sentido do ponto de vista legal, mas que, no meu caso, era uma fonte de profunda injustiça. A audiência de conciliação foi marcada rapidamente. Um fórum frio, impessoal, ali na Raja Gabaglia. Fernanda chegou atrasada, com o Gabriel no colo. Um menino bonitinho, mas que não tinha absolutamente nada a ver comigo. Ela estava vestida de forma simples, o cabelo preso, uma cara de sofrida que claramente era encenação. Na frente do juiz, um senhor de semblante cansado, ela desfiou o rosário de mentiras. Disse que tivemos um breve relacionamento, que eu tinha prometido mundos e fundos, que eu sabia da gravidez do menino de 4 anos e tinha sumido no mundo. Mostrou as poucas mensagens que trocamos no WhatsApp, provavelmente editadas ou fora de contexto para dar a entender que tínhamos alguma intimidade. Choramingou que estava passando dificuldades para criar o filho sozinha. Eu e doutora Mariana tentamos contra-argumentar. Mostramos a inconsistência das datas, a falta de provas. Pedimos o exame de DNA com urgência, mas o juiz seguiu o rito padrão do Bostil. Enquanto não houver o resultado do exame de DNA e considerando a necessidade presumida do menor, fixo os alimentos provisórios em 30% dos rendimentos líquidos do requerido a serem depositados todo dia 10 na conta da representante legal. Sentenciou ele batendo o martelo. Traduzindo, R$ 1.500 por mês, quase 1/3 do meu salário líquido, indo direto para o bolso da Fernanda para sustentar uma criança que não era minha. Doutor, isso é um absurdo! É injusto! Protestei, indignado. Doutora Mariana colocou a mão no meu braço. Calma, Vinícius. Essa é a regra do jogo por enquanto. Vamos focar em conseguir esse DNA o mais rápido possível. Saí do fórum me sentindo roubado, humilhado. A notícia, claro, se espalhou como fogo em palha seca. No grupo de WhatsApp do trabalho, começaram as piadinhas e os cochichos. E aí, Vini, tá trocando fralda? Papai do ano! Soube que o Vinícius engravidou uma moça aí e não quer assumir. Que feio! Até no amarelinho, um conhecido veio me zoar. Fala, papai! Tá precisando de babá? Eu tentava rir, disfarçar, mas por dentro estava destruído. Minha reputação estava indo pro ralo por causa de uma mentira deslavada. Eu, que sempre prezei pela minha imagem, pelo meu nome, estava sendo taxado de pai irresponsável de cafajeste. A dor da injustiça era quase física. Os meses seguintes foram de pura angústia. Todo dia 10, ver aquele valor saindo da minha conta, sabendo que ia financiar a vida boa da Fernanda, era torturante. Ela, claro, não perdeu tempo. O Instagram dela virou uma vitrine. Roupas novas, saidinhas com amigas, unhas feitas, enquanto eu estava cortando gastos, cancelando viagens, recusando convites para sair para poder fechar as contas. Eu ligava para a doutora Mariana toda semana. E o DNA? Já marcaram? E a resposta era sempre a mesma. Estou cobrando o juízo, Vinícius. Mas a Fernanda está dificultando, não apresenta os documentos da criança, alega que o menino está doente. Ela está claramente ganhando tempo. A cada mês que passava, minha esperança diminuía e meu desespero aumentava. Eu me sentia preso num pesadelo burocrático, onde a mentira dela tinha mais força que a minha verdade. Minha raiva só aumentava, mas o medo também. E se algo desse errado no exame? E se ela conseguisse enrolar por anos? Comecei a ter crises de ansiedade, dificuldade para dormir. Minha mãe me via definhando, tentava me animar com pão de queijo e palavras de conforto. Tenha fé, meu filho. Deus é justo, a verdade vai aparecer. Mas minha fé estava vacilando. O sistema parecia feito para proteger o mentiroso. Eu me sentia um peixe fisgado, debatendo-me inutilmente enquanto a linha era recolhida lentamente pela golpista. A virada veio de onde eu menos esperava. O Gustavo, meu parça, que conhece metade de BH, estava num happy hour num barzinho ali na Fleming, na Pampulha, e deu de cara com a Letícia, irmã da Fernanda, que ele conhecia vagamente de outros rolês. Puxou o assunto, perguntou da Fernanda, sem mencionar meu nome diretamente.
E entre uma cerveja e outra, a Letícia, já meio calibrada, soltou a bomba. O Gustavo, muito esperto, ligou o gravador do celular discretamente. A conversa foi mais ou menos assim. Gustavo: e aí, Letícia, beleza? Sua irmã sumiu, né? Como ela tá? E o Gabrielzinho? Letícia: ah, Guga, a Fê tá se virando, né? Aquele rolo lá deu certo por enquanto. Gustavo: rolo? Que rolo? Letícia, baixando a voz: ah, aquele cara lá que ela arrumou pra pagar pensão pro Gabi. O tal do Vinícius. Mó otário. Caiu direitinho. A Fê sabe que ele não é o pai, óbvio. O pai mesmo é o Ricardo, o ex dela, que sumiu, mas vive mandando mensagem dizendo que vai voltar. A Fê tá só segurando a grana do Vinícius até o Ricardo aparecer de novo com o bolso cheio. Gustavo me mandou o áudio na mesma hora. Ouvi aquilo e senti um misto de ódio profundo e alívio gigantesco. Era a prova, a confissão, a desgraçada. Sabia o tempo todo. Levei o áudio correndo para a doutora Mariana. Ela ouviu com um sorriso de canto a canto. Vinícius, isso é música para os meus ouvidos. É a prova cabal da má-fé dela. Vamos anexar isso ao processo imediatamente. Além do áudio, doutora Mariana fez uma pesquisa mais a fundo e descobriu que a Fernanda já tinha movido uma ação idêntica contra outro cara uns anos antes, também alegando paternidade. Mas o cara fez o DNA e provou que não era o pai. O modus operandi da golpista estava escancarado. Ela era uma profissional da extorsão sentimental e financeira. Com o áudio e a prova do processo anterior, a pressão sobre a Fernanda aumentou. Marcamos o exame de DNA por conta própria num laboratório particular, pagando do meu bolso para agilizar. Ela ainda tentou enrolar, faltou na primeira data marcada alegando que o Gabriel estava com febre. Mas doutora Mariana foi firme com o juiz, que deu um ultimato. Ou ela comparecia na próxima data, ou presumiria que eu não era o pai e ainda responderia por litigância de má-fé. A coleta do material foi tensa. Eu, ela e o Gabrielzinho numa sala pequena. Ela não olhava na minha cara. O menino, coitado, assustado, sem entender nada. Saí de lá com o coração apertado, mas com a esperança renovada. A espera pelo resultado parecia uma eternidade, cada dia se arrastando com a lentidão de uma lesma com cãibra. A audiência final foi marcada algumas semanas depois. O resultado do DNA já tinha saído e estava anexado ao processo. Fernanda chegou ao fórum abatida, sem a pose de vítima. Doutora Mariana começou apresentando o áudio da Letícia. Fernanda tentou desqualificar. Minha irmã estava bêbada, ela não sabe o que fala. Mas a advogada rebateu. Bêbada ou não, ela confirmou o que já suspeitávamos. Excelência, a má-fé da autora. Em seguida, doutora Mariana pediu para o oficial de justiça ler o resultado do exame de DNA. Silêncio no tribunal. Resultado: excluído. O senhor Vinícius, meu nome, não possui vínculo genético paterno com o menor Gabriel, nome do menino. Fechei os olhos e respirei fundo. A verdade, finalmente. O juiz, dessa vez com a cara mais fechada ainda para cima da Fernanda, foi rápido na sentença. Julgou improcedente a ação de paternidade, cancelou imediatamente a obrigação de pagar alimentos, determinou que Fernanda me restituísse todos os valores pagos a título de pensão provisória, o que eu duvido que vá acontecer, mas está na sentença, e ainda determinou a extração de cópias para o Ministério Público apurar o crime de fraude processual e denunciação caluniosa. Saí do fórum com a doutora Mariana, a sensação era de ter tirado um caminhão das costas. Ela me parabenizou pela persistência, mas, por baixo do alívio, uma raiva fria permanecia. A justiça tinha sido feita no papel, mas e o estrago na minha vida? O dinheiro perdido, a humilhação, a ansiedade, a desconfiança que ficou? Aquilo não podia ficar assim. Eu precisava de uma reparação moral. Não queria vingança, mas queria que as pessoas que me julgaram soubessem a verdade. Conversei com minha mãe e tive uma ideia. Organizei um churrasco da verdade lá na casa dela, em Santa Efigênia. Convidei todo mundo. Gustavo e a galera do futebol, o pessoal da agência, inclusive os que fizeram piadinha. Alguns conhecidos do amarelinho, amigos da família. Casa cheia, churrasqueira bombando, cerveja trincando. No meio da festa pedi a atenção de todos. Com o microfone na mão, sim, aluguei um microfone. Contei minha história. Não citei o nome da Fernanda diretamente, mas quem estava ali e sabia dos boatos, ligou os pontos na hora. Falei da acusação falsa, da pensão que fui obrigado a pagar, da luta para provar minha inocência e, finalmente, do resultado do DNA, que me libertou. Terminei erguendo minha lata de cerveja. Queria agradecer a todos que ficaram do meu lado, que acreditaram em mim, e para quem duvidou, tá aí a prova. Fui vítima de um golpe, de uma mentira cruel, mas a verdade sempre prevalece. Um brinde à verdade e aos amigos de verdade. A galera aplaudiu, gritou meu nome, vieram me abraçar. Foi catártico.
A fofoca que antes me destruía, agora trabalhava a meu favor. Soube depois que a história se espalhou pela Savassi e Pampulha. Fernanda virou persona non grata em muitos lugares. A vergonha foi tanta que ela acabou se mudando para Contagem, cidade vizinha, para tentar recomeçar longe dos olhares julgadores. O ex dela, o tal Ricardo, pelo que a Letícia comentou com o Gustavo depois. Sim, eles ainda se falam, vai entender. Ele nunca mais apareceu. E eu? Bom, eu segui em frente, mas não ileso. A desconfiança ficou. Hoje em dia, no bar, analiso cada sorriso, cada conversa. Fico pensando se a pessoa tem segundas intenções. A leveza na paquera se foi. No trabalho, apesar de ter sido inocentado, ainda sinto que alguns colegas me olham diferente. Aquele episódio me tornou mais cínico, mais fechado. Minha mãe continua com seus pães de queijo e conselhos. Esquece isso, meu filho. Levanta a cabeça e segue em frente. Você é maior que isso. O Gustavo tenta me animar. Relaxa, mano. Tu saiu por cima. Deu a volta por cima. Agora é só curtir. Mas à noite, sozinho no meu apartamento na Savassi, olhando as luzes da cidade, eu penso em tudo. Penso na Fernanda, na vida que ela leva, no Gabriel, que não tem culpa de nada e cresce no meio dessa confusão. Penso no dinheiro que joguei fora, nos meses de angústia, no medo que senti na frente do juiz. Será que valeu a pena toda essa briga? Toda essa exposição? Ou seria melhor ter só pagado o DNA, provado a verdade no processo e seguido em frente em silêncio, sem o churrasco da verdade, sem alimentar mais a fofoca? Não tenho certeza. Lutei pela minha honra, pelo meu nome, pelo meu dinheiro suado. Usei as armas que tinha num sistema que muitas vezes parece proteger o errado. Mas o custo emocional foi alto. Então, Central do Bostil, me digam vocês, fui justo em buscar essa reparação moral e expor a situação toda? Ou fui apenas vingativo e deveria ter focado só na solução legal? O que vocês fariam se estivessem na minha pele, sendo obrigados a sustentar o filho de outra pessoa por causa de uma mentira? Mandem a real.